Oi, gente, tudo bem? Como eu havia prometido, hoje, 31 de dezembro de 2019, o último dia do ano, eu vou fazer uma pequena retrospectiva em relação aos fatos que eu julgo que foram mais importantes e mais marcantes ao longo deste ano e que merecem ser lembrados para que não caiam no esquecimento. Roda aí a vinheta. Pois é, pessoal, essa iniciativa de fazer aqui no canal uma retrospectiva de 2019 não é aquele tipo de retrospectiva chata que a TV mostra. Eu procurei elencar aqui alguns pontos que eu acho que foram muito importantes e serão muito importantes porque trarão consequências para os anos futuros, ocorridos ao longo de 2019, que eu acho que merecem ser relembrados, registrados para não caírem no esquecimento. Eu vou começar falando um pouco da educação. A educação que logo no início de 2019 teve nomeado para ministro da Educação o colombiano Vélez Rodrigues, que foi um desastre logo no início do governo Bolsonaro, dando declarações bastante polêmicas, dizendo que o brasileiro é um ladrão, que o brasileiro é um canibal, onde viaja, assalta os hotéis, enfim. E isso pegou muito mal logo no início do ano de 2019, o ministro da Educação partir com esse tipo de ataque ao povo brasileiro, né? Logo depois ele manda uma circular oficial do próprio Ministério da Educação determinando que crianças sejam filmadas quando do hino nacional sendo tocado diariamente nas escolas. Isso também repercutiu muito mal e foi uma sucessão de atropelos até que finalmente o Vélez caiu. Quando o Vélez caiu, nós da educação respiramos aliviados, achando que vinha um novo ministro que pudesse dar um equilíbrio ao Ministério da Educação. E eis que aparece então o Abraham Weintraub, que parece ser mais reacionário do que o Vélez, né? Algo que parecia impossível de fato aconteceu. E o Weintraub ele já começa lançando um programa que ele queria colocar como selo do Ministério da Educação brasileira, chamado Futurice. Fui até alvo de um vídeo que eu fiz aqui após ler a minuta do Futurice e mostrar que já naquela época o Futurice tinha a ideia de minar a autonomia das universidades, porque um dos elementos, dentre os vários absurdos que o Futurice propõe, era a contratação de organizações sociais para gerir o patrimônio das universidades e gerir as finanças das universidades públicas, ferindo de morte a autonomia financeira, administrativa e patrimonial constante do artigo 207 da Constituição. Esse artigo, por sinal, foi muito atacado ao longo de 2019. Né? Após lançar o Futurice, foi também lançado 48 horas depois do lançamento do Futurice, na bolsa Nasdaq em Nova York, foi aberto o capital de uma empresa idealizada por Paulo Guedes e pelo Weintraub, né? Ou seja, mostrando aí um nítido conflito de interesse em relação à pasta do Ministério da Educação. Tá? Depois o Weintraub já começa dizendo que iria cortar recursos, verbas de 3 universidades que faziam mais balbúrdia do que ensino. A coisa pegou muito mal, repercutiu muito mal nas redes sociais e na imprensa, e aí depois o Weintraub tentando fazer, inclusive uma matemática usando chocolate com o presidente da República, explicou que não era corte, né? Que na verdade tratava-se de um contingenciamento, tentando amenizar o impacto das suas declarações feitas na semana anterior. Né? O mais grave é que ele depois vinculou o descontingenciamento dessas receitas das universidades, que constavam do orçamento das universidades, à aprovação da reforma da Previdência, nitidamente mostrando o real caráter desse contingenciamento, que era tão somente uma chantagem
em relação à reforma da Previdência, que naquela época estava tramitando no Congresso Nacional. Né? Por fim, o Weintraub sai com uma atacando de novo as universidades, dizendo que as universidades são local de plantio de maconha e produção de anfetamina nos laboratórios de química. Né? Então, na verdade, o panorama final da educação que eu coloco nessa breve retrospectiva que eu fiz, e olha que tem muito mais coisa, mas a gente tem que ser realmente sucinto, porque senão o vídeo fica muito longo, é que o Ministério da Educação está aparelhado do ponto de vista ideológico. Né? Tanto se falou no aparelhamento pelos governos de esquerda e na ideologia que os governos de esquerda tentaram implantar, que agora o governo Bolsonaro faz exatamente a mesma coisa. E o aparelhamento do MEC tão somente objetiva minar a autonomia das universidades. Eles finalizaram o ano mandando uma medida provisória que eu inclusive denunciei aqui nas redes sociais, que inclusive denunciei ao meu partido, e o partido entrou com a representação ainda após o Natal no Senado para derrubar e devolver essa medida provisória, que é a medida provisória que exatamente tira a autonomia administrativa das universidades na medida em que disciplina a maneira pela qual deve ser nomeado o reitor das universidades, dando um grande peso decisório ao Ministério da Educação e ao Palácio do Planalto. Tá? Então, na verdade, o que se tenta fazer hoje com a educação brasileira é tão somente minar a educação, colocando um viés fortemente ideológico de ultradireita na educação, inclusive com ataques a Paulo Freire, que é o patrono da educação, pessoas falando de Paulo Freire sem sequer ter lido uma única linha na vida sobre Paulo Freire, sobre o seu trabalho, né? E isso também foi tema, inclusive, de um vídeo que eu postei aqui no canal, e todos esses vídeos eu estou colocando na descrição, juntamente com os links das notícias, para que vocês possam, se quiser, fazer uma revisão em relação a isso. Então, penso eu que o Ministério da Educação está num caminho totalmente atravessado, totalmente enviesado, na perspectiva de que não está planejando a educação desse país. Na verdade, está planejando um desmonte da educação pública brasileira para entregar essa educação pública nas mãos da iniciativa privada. Eu quero deixar claro no final dessa primeira parte que a iniciativa privada tem o seu papel importante, sim, no desenvolvimento da educação brasileira, mas tem que ser dado garantia de educação superior pública de qualidade, de educação básica pública de qualidade para a população mais carente que não consegue pagar pela educação. Então, esse aí seria o panorama que eu teria para colocar para vocês em relação à educação. Se a gente avançar agora, o segundo ponto que eu queria colocar é o ponto da justiça e da segurança, que tem à frente o super-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Né? O que foi que aconteceu ao longo de 2019 em relação a essa matéria? Né? Primeiro, a defesa pública do Sérgio Moro em relação à prisão em segunda instância. Eu já na campanha de 2018 dizia que o ex-presidente Lula tinha sido preso de maneira inconstitucional, porque não havia previsibilidade legal para a prisão em segunda instância. O ministro Moro agora defende a legislação que regulamente a prisão em segunda instância, ou seja, se lá atrás, enquanto juiz, ele determinou uma prisão em segunda instância e agora defende a legitimação, a regulamentação dessa prisão, é porque lá atrás ele fez uma prisão política, sim. O grande objetivo da prisão do ex-presidente Lula em segunda instância, decretada pelo ministro Sérgio Moro, à época juiz Sérgio Moro, era tirar o ex-presidente Lula da disputa presidencial de 2018, facilitando assim o caminho de Jair Bolsonaro à presidência da República. O mais grave é que logo após a posse do Jair Bolsonaro, e aliás, mesmo antes da posse, o Moro renuncia à carreira da magistratura para se tornar ministro do candidato que ele privilegiou com a sua decisão inconstitucional, diga-se de passagem, de prisão anterior do Lula. Né?
Vejam bem que eu não estou colocando aqui se Lula é culpado ou inocente, eu estou simplesmente dizendo que a prisão dele foi inconstitucional, foi uma prisão política para beneficiar um candidato, adversário dele. E logo depois, quem decretou essa prisão foi beneficiado, se tornando ministro da Justiça e agora, inclusive, praticamente pré-presidenciável. Então veja quanta lama tem nessa história toda. Uma outra defesa do superministro Moro é o pacote anticrime. E é impressionante como a classe média do Brasil se deixa manipular pela classe dominante. Historicamente, a classe dominante do Brasil vem colocando que o grande problema do país é a corrupção. O grande problema do país é a desigualdade de renda, é a desigualdade de oportunidades. Jânio Quadros já foi eleito na época com a campanha da vassoura, dizendo que ia varrer a corrupção desse país. Collor de Mello foi eleito na época como caçador de Marajá, o grande combatente da corrupção nesse país. E agora Jair Bolsonaro é eleito com a mesma bandeira. Veja como o ciclo se repete ao longo da nossa história. Detalhe, Jânio Quadros foi envolto em escândalos que culminaram com a sua renúncia. Collor de Mello foi envolto em escândalos que resultaram no seu impeachment e Jair Bolsonaro está com a sua família envolta em escândalos relacionados às milícias do Rio de Janeiro, à lavagem de dinheiro, a laranjais, loja de chocolate que superfaturam para lavar dinheiro, etc. Então veja como a coisa se repete e a classe média desse país não consegue compreender que o grande problema do país não é a corrupção. O grande problema do país é a falta de oportunidades, é a desigualdade brutal. O Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Né? E aí vem o ministro Sérgio Moro querer emplacar um selo para o exercício da sua função, e esse selo é exatamente qual? É o selo do pacote anticrime. O mesmo selo que ele estampou na testa de Lula na época da campanha para projetar o seu nome como o algoz de Lula, o juiz que decretou a prisão do Lula, agora ele tenta emplacar um novo selo, o selo do pacote anticrime, como uma credencial para alçá-lo à presidência da República. E é incrível como boa parte das pessoas não conseguem compreender isso. Né? Vem o escândalo da rachadinha da Alerj, com o superministro totalmente calado, totalmente silenciado em relação aos escândalos claros do esquema montado por Flávio Bolsonaro e outros deputados na Alerj, a chamada rachadinha que agora virou a rachadona do chocolate com laranja. E vem o caso Marielle, outro caso abafado, que o juiz Sérgio Moro, atuando como um verdadeiro cão de guarda do presidente da República, defende que o caso passe para as mãos da Polícia Federal, que está sob a jurisdição dele, Sérgio Moro. Né? Então há aí um grande conflito, porque o caso atualmente está sendo investigado pela Polícia Civil, né, que tem a influência do governador Witzel, e querem levar o caso agora para a Polícia Federal sob a influência do ministro Sérgio Moro e do presidente Bolsonaro. Então veja que tem muita coisa ainda a ser revelada nesse caso da vereadora Marielle, que foi assassinada com o seu motorista Anderson. Os assassinos, inclusive, frequentavam o condomínio do presidente da República e tinham livre acesso a esse condomínio. Então tem muita coisa ainda a ser esclarecida sobre esse caso emblemático. Então eu acho que esses são os casos que eu gostaria de relembrar relacionado à segurança, relacionado à justiça, finalizando com uma reflexão. Todos os países que conseguiram vencer a violência, reduzindo furtos, reduzindo roubos, reduzindo assassinatos, foram países que investiram pesado em educação, que investiram em redução de desigualdades. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores taxas de analfabetismo, é um dos países que tem um dos maiores níveis de abandono escolar e, consequentemente, é um dos países com os maiores níveis de desigualdade social e econômica. No Brasil, há uma minoria que ganha muito e há uma grande maioria que está vivendo com salários indignos
e vivendo até mesmo desempregadas, haja vista que nós temos aí quase 12 milhões de desempregados fechando 2019. Aí está o cerne da violência desse país. Nós não podemos acreditar que a violência vai ser combatida com endurecimento de penas. Nesse caso, o ministro está focando simplesmente no efeito e não na causa. A causa da violência nesse país, da crescente violência desse país, é a falta de oportunidade que a população tem. É o enorme abismo de desigualdade ao qual a população brasileira está sujeita. E a política econômica, que é agora a próxima matéria que nós vamos falar, ela vai tender a ampliar essa desigualdade, ela vai tender a aumentar esse abismo. E isso, obviamente, fará com que a violência vá, inclusive, aumentar nesse país. Bom, se eu avançar aqui um pouco mais, a próxima pauta agora é a pauta econômica, né? A pauta econômica, em apenas um ano, 12 meses, né? O Brasil deu uma guinada muito grande em direção ao ultraliberalismo, né? As privatizações, elas foram a tônica do governo, né? De que queria agora, em 2019, fechar com 119 privatizações. O leilão do pré-sal foi um grande fracasso. Não fosse a Petrobras, não teria tido o menor sucesso, evidenciando que o Brasil está num caminho equivocado em relação a essas privatizações, e o governo, inclusive, fecha o ano com o projeto de lei complementar da Bolsa Banqueiro. Isso mesmo, o projeto de lei complementar que foi enviado pelo Banco Central para o Congresso Nacional, prevendo socorro aos banqueiros em dificuldade financeira com recurso público. Ou seja, o raciocínio que se chega a essa parte da retrospectiva é que o pensamento neoliberal e ultraliberal é muito engraçado. Pregam o Estado mínimo, mas quando as empresas estão em dificuldade, o Estado deve socorrê-las. Ou seja, o Estado ele deve servir para socorrer uma meia dúzia de apaniguados, e ele deve estar ausente ou ele deve recolher os seus tentáculos para atender uma grande massa de pessoas necessitadas. Esse é o programa neoliberal do Paulo Guedes. Um outro ponto que chamou muito a atenção do Brasil foi a questão ambiental. Eu devo lembrar que o Brasil, em 2019, liberou a maior quantidade de importação de agrotóxicos da sua história. Nunca se liberou a importação de tantos agrotóxicos como agora, inclusive agrotóxicos banidos no mundo inteiro. As queimadas da Amazônia atingiram um potencial enorme em 2019. O maior registro das queimadas desde 2008 ocorreu agora em 2019. E o governo o tempo todo colocando culpa em ONGs, colocando culpa em associações e em pessoas que tinham de alguma forma vínculo com a esquerda, quando na verdade essas queimadas foram frutos de invasões e grilagens de terra. E o governo finaliza o ano exatamente editando a medida provisória que regulamenta ou que legitima a grilagem de terra. Ou seja, quem teve terra invadida até 2018 na Amazônia pode regularizar essa terra pagando por ela 1/5 do valor de mercado, certo? E fazendo uma autodeclaração de que ocupava aquela terra antes de 2018. Foi nesse mesmo período, o período em que o IBAMA emitiu menos multa na sua história, mostrando que o governo não tem nenhuma vocação para a preservação ambiental. O Brasil perde aí uma grande oportunidade de se firmar no mundo como um país defensor da questão ambiental, da pauta ambiental. O Brasil abre mão, nesse momento, de apoiar a agricultura familiar e a pequena agricultura que produz produtos orgânicos de alto valor agregado e de alta capacidade de exportação, para apoiar o agronegócio da monocultura da soja, monocultura do milho, né, da pecuária extensiva, que gera muitas commodities para especular no mercado financeiro nas mãos de meia dúzia de produtores rurais. Então penso eu que esse é um equívoco muito grave que nos próximos anos nós iremos sentir
o equívoco cometido esse ano na parte ambiental e na parte da agricultura do governo Bolsonaro. Por fim, para que o vídeo não fique muito longo, eu queria relembrar algumas pautas da questão social. Uma delas, a primeira delas, que no meu modo de ver é mais grave, é exatamente a reforma da Previdência. Eu postei aqui inúmeros vídeos criticando a reforma da Previdência. Reforma da Previdência essa que, no meu modo de ver, só vai ampliar as desigualdades nesse país, principalmente porque, em síntese, a reforma aprovada ela dificulta o acesso à aposentadoria e ela reduz o valor dos benefícios, principalmente da população mais pobre. O governo, inclusive, fez correr uma reforma da Previdência paralela, que foi a reforma dos militares, mantendo privilégios, na medida em que os militares, quando se aposentam, recebem uma série de benefícios que aumentam em até 30% o seu salário. Se aposentam com um tempo menor de contribuição que a média da população e ainda recebem um abono de 8 soldos quando se aposentam para se adaptar à nova vida de aposentados. Então, a reforma da Previdência, no médio prazo, penso eu que em 10 ou 15 anos ela vai mostrar a que veio, ela vai causar um enorme aumento da desigualdade nesse país e vai gerar uma quantidade enorme de pessoas miseráveis exatamente na velhice, que é quando precisam mais de apoio e sustento. Bom, aqui no Piauí, o governo, embora se diga de esquerda, mas há muito o PT abandonou as políticas de esquerda, o governador Wellington Dias, em apenas 10 horas, aprova a reforma da Previdência do Estado. Mesmo sem a PEC paralela ter avançado no Senado, o governador daqui se antecipou numa postura neoliberal e aprovou em apenas 10 horas, sem discussão com a sociedade, a reforma da Previdência Estadual no apagar das luzes do ano legislativo de 2019. Né? Bom, então esses são os pontos que eu acho que são pontos essenciais para nós lembrarmos em 2019. O vídeo está ficando um pouco mais longo do que o de costume, mas eu enxuguei bastante os itens dessa retrospectiva. Tem muita coisa absurda que ocorreu em 2019. Isso aqui são apenas os pontos que eu penso que são os mais críticos, mas fundamentalmente eu queria encerrar o ano 2019 trazendo a todos uma reflexão. A reflexão de que apenas com informação, apenas com leitura, apenas com o espírito desarmado é que nós podemos escolher os representantes das cidades, dos estados e da União de maneira adequada. Como aconteceu em 2018, um momento, uma discussão polarizada e radicalizada em relação à política, nós terminamos escolhendo o que havia de pior para assumir os rumos desse nosso país. Penso eu que o que está acontecendo no governo Jair Bolsonaro representa o maior pesadelo que a população poderia ter. Uma meia dúzia de brasileiros bate palma para Bolsonaro porque ele está contemplando seus interesses. Mas essa mesma meia dúzia que bate palma não compreende que nós não podemos viver em uma redoma, em uma bolha, isolado da pobreza e da miséria que assola a maior parte desse país. O grande mal da classe média e da classe alta brasileira, em alguns dos seus segmentos, não todos, é que eles entendem que podem viver em suas ilhas de prosperidade sem que a miséria que assola 70% dos brasileiros chegue em algum momento até eles. Em algum momento essa miséria vai chegar na forma de doenças, na forma de violência, e as suas vidas serão transformadas de uma maneira radical. Penso eu que a luta a ser travada a partir de 2020 é a luta pela redução das desigualdades, por uma maior justiça social e por mais educação nesse país. Sem isso, nós não teremos o futuro que esperamos. Sem isso,
os nossos filhos e os nossos netos estarão mergulhados em um país extremamente injusto, extremamente desigual, extremamente ignorante e extremamente violento. Desejo a todos, nesse final de retrospectiva, um feliz 2020, ótimas reflexões nesse fim de ano e que nós possamos começar o ano que vem com saúde para que possamos continuar a defender nossas ideias e os nossos ideais em direção ao bem comum e em direção à justiça social. Feliz 2020 e obrigado pela atenção.